em sua vida. Roginho, você fica enganando eu. E todo mundo, você posta lá no grupo, hoje eu vou, aí a gente vem, cadê você? O dia que você fizer isso de novo, aí sabe o que eu vou fazer? Eu não vou entrar aqui e falar, ele disse que vinha, não veio, acho que eu estou no dia errado. Você para de bagunçar comigo, hein, Roginho? Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo. Amém? E eu sei que Ele tem coisas extraordinárias para nós. E o Senhor colocou algumas coisas no meu coração que já ministrei há um tempo atrás, mas percebo que está na hora de ministrar novamente. Então, que você tem aí no seu coração, que já foi regado pelo louvor e agora está pronto para receber a palavra, em nome de Jesus. Então, você acolha com mansidão e eu declaro os olhos do seu entendimento sendo iluminados pela verdade da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, que você esteja recebendo de Deus aquilo que Deus preparou para você e para mim hoje, em nome de Jesus. Oséias, capítulo 4, versículo 6 vai dizer: o meu povo foi destruído, ou o meu povo perece. Que é isso aí? Quem está competindo é você, né? Eu acho. Olha para trás não, sem vergonha. Se vocês vissem a carinha do Washington. É você, Lucas, veio bagunçar na igreja hoje? O sangue de Jesus tem poder, mas não muda. Vai mudar em nome de Jesus. O Washington fez uma carinha assim, não fui eu. Belezinha? Olha, vamos lá então de novo. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Em outras versões diz que o povo pereceu porque faltou conhecimento. Então, queridos, as pessoas, elas querem as bênçãos, não é? Muitas vezes querem as bênçãos, mas não querem conhecer mais intimamente e profundamente aquele que pode abençoar. Podemos ter relacionamento com alguém, seja de que tipo for esse relacionamento, sem conhecer? Você pode até ter um relacionamento superficial, não é? De um oi, um tudo bem. Mas se você quiser desfrutar um pouco melhor desse relacionamento, você precisa estar disposto a conhecer a pessoa e a pessoa te conhecer também. Se você quiser fazer uma amizade com alguém, você precisa estar disposto a isso, a conhecer. E quando Oséias está falando sobre conhecer, né, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, e o conhecimento era justamente a respeito de Deus, das verdades de Deus. Isso não tem sido diferente, queridos, nos dias atuais. Nós percebemos que as pessoas querem um mover. Eu andei olhando um pouco o que está acontecendo, né, nas igrejas, através das redes sociais. Nas igrejas não de Tietê, estou dizendo nas igrejas de uma forma geral. E, meu Deus do céu, tem tanta coisa que está bem confuso o negócio. Você não sabe muitas vezes se você está num culto ou você está num terreiro mesmo. É um negócio bem diferente, né? Eu acredito no mover, amados, e eu já fiz parte de tudo isso. Quando Samuel está vendo os vídeos comigo, ele fala: mãe, já aconteceu isso aqui com você? Mas rapaz, a que mais rodava era eu. Eu gosto mesmo das coisas diferentes e tudo mais. Só que depois de um tempo de vida, de caminhada, você vai percebendo que esse conhecimento ele é superficial. O conhecimento que realmente faz você ficar firme na hora do quebra é o conhecimento da palavra. É você conhecer quem você de fato é em Deus e quem de fato Deus é. Isso é o que faz a diferença quando os dias maus se apresentam a nós. Então eu percebo as pessoas o tempo todo me pedindo oração e, por favor, pastora, ore por isso, ore por aquilo, interceda por tal coisa. Então as pessoas querem a intervenção divina, mas não querem conhecer o divino. Isso. Não querem conhecer o Pai Todo-Poderoso. Por quê? Porque, queridos, à medida em que você conhece o Pai, existem algumas regras, existem alguns princípios. Quem é pai e mãe aqui sabe muito bem disso. Você, enquanto seu filho está debaixo do seu teto, debaixo de suas asas, você vai apresentar ao seu filho algumas regrinhas para viver, sim ou não? Sim. E as pessoas não querem isso não. As pessoas querem viver de qualquer jeito, viver de qualquer forma, mas usufruir. E a gente tem um bom exemplo do filho pródigo que quis usufruir dos bens, quis usufruir das coisas que o pai tinha a oferecer, e ele quis sair debaixo das asas do pai. Mas isso causou a ele um prejuízo, porque ele usufruiu tanto que chegou ao nada. E ele precisou voltar, mesmo sabendo que já não tinha nada mais para ele, mas ele precisou voltar, porque sabe de uma coisa? Estar com o pai é lucro sempre. Amém.
Independente se ele tem alguma coisa para deixar depois que ele morreu ou não, estar com o Pai é sempre um lucro. Porque você estando com o Pai, nada realmente vai te faltar. Mas quando você quer se tornar independente, você vai ver que dor de cabeça que é. Você ter que dormir e acordar pensando nas contas, né, Fabiano? Quanto tem que rodar com uma moto para você poder levar o sustento que pague todas as contas, não é? Na sua casa. Então, queridos, o conhecimento raso, que é o que a maioria das pessoas tem, ele vai te proporcionar algumas experiências. De fato vai. Um conhecimento raso te proporciona algumas experiências. Mas um conhecimento profundo te promove. E a minha pergunta hoje é, você quer ter alguma experiência ou você quer ser promovido? Porque quando você é promovido, de fato você tem algumas experiências, mas você tem experiências que vão te levar de um degrau de glória a outro degrau de glória. E a proposta do Evangelho de Cristo para nós é exatamente essa. Que a gente se aprofunde no conhecimento e mais do que viver experiências rasas, a gente viva experiências profundas que nos leve à promoção diante de Deus e diante dos homens. E eu sou prova viva que quanto mais conheço da palavra e quanto mais pratico da palavra, mais Deus me coloca nos lugares altos, nas mesas fartas dos reis dessa terra. É isso que Deus faz. Mas nós precisamos buscar o conhecimento. Quer ver? Vamos ver como é que está o nosso conhecimento aqui, se está raso ou se está profundo. Quem já sabe, né, que já participou das ministrações assim, segura a sua onda aí, em nome de Jesus. Para dar chance dos irmãos que estão chegando agora, né? Mas eu pergunto e quero que vocês participem, tudo bem? Hoje vocês não vão dormir não, tá certo? Hoje eu vou pôr todo mundo para trabalhar aqui, porque eu também quero ser servida. Mas vamos lá, como é que está o nosso conhecimento? Aonde está escrito? Pega sua Bíblia, corre aí para você me ajudar. Aonde está escrito? Eu venci o mundo e vós também vencereis. Tempo. Vamos, gente, não tem Bíblia não? Eu venci o mundo e vós também vencereis. Alguém achou o versículo? Vou tomar até água para dar chance para vocês. Ninguém achou não? Vai ser sim. Vai ser sim. Então vai lá em João 16:33, por favor. João 16. Foi? O que você ganhou, irmão? Então, já que ele ganhou, lê pra gente o que está escrito aí, por favor. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, o que está escrito aí? Quem venceu o mundo? Jesus. Está falando que você venceu? Não. Está falando que você venceu? Não. O texto só diz, eu venci o mundo e ponto final. Esse vós também vencereis é um acréscimo de um dito popular que as pessoas dizem como se estivesse escrito na palavra. É certo que com Cristo nós somos mais que vencedores. Porém, queridos, não é isso que está escrito aqui. O que está escrito é que Cristo venceu o mundo. Mas ele fala antes, né? Para vocês terem paz, viu? Porque no mundo terão aflição. Então, campeão, leia o texto e se apegue ao texto. Não vai nessa balela de que com Cristo está tudo sempre muito bem. Porque hoje nós vamos ver pela palavra que sim, tudo está bem porque Deus está no controle. Porém, todavia, entretanto, amados, as dificuldades surgem para todos. Vamos lá. Aonde está escrito? Devemos fazer o bem sem olhar a quem? Como eu ouço isso? E como fui ludibriada por isso? Tem que fazer o bem sem olhar a quem? Está escrito? Não. Vamos lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Ajuda aí, Jesus. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Pastor Paulo, bom da Bíblia, lê para nós, por favor. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Então não é sem olhar para quem. Né? Não é sem olhar para quem. Eu devo fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da nossa fé, aos da família cristã. Então não é sair fazendo aleatoriamente. Eu devo fazer o bem, mas eu devo dar uma atenção especial aos domésticos da fé, aos familiares da fé, aos que professam a mesma fé. Aí a gente não entende e sai fazendo bem para geral. E aí a gente se dá mal e começa a querer cobrar de Deus o que não está escrito. Por quê? Porque é um dito popular que as pessoas colocam como se estivesse escrito. Onde está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males? Aonde está escrito? O dinheiro é a raiz de todos os males. Meu povo, dinheiro é bom. É a raiz de uma boa provisão. 1 Timóteo 6,10. O que está escrito? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro é a raiz? Não. O que é a raiz? Amor. O amor, o apego ao dinheiro é a raiz dos males. Ter dinheiro não é a raiz de mal nenhum. Mas o apego a ele é a raiz do mal. Quando nós temos dinheiro, queridos, nós devemos ser movidos. Eu sou péssima para ter dinheiro. Porque, como já dizia o poeta, dinheiro na mão é vendaval. Na minha, rapaz, é um furacão, é mais que vendaval, porque não para. Eu fico enlouquecida com dinheiro na minha mão. Eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero abençoar todo mundo. E eu quero comprar roupa nova, que eu amo roupa, né? Não tem mais lugar de novo no guarda-roupa, mas eu quero comprar. Minha mãe, a gente andou ontem o dia inteiro, foi maravilhoso. Né? Graças a Deus não tem shopping aqui, mas tem loja, né? Promoção. Não posso ver uma placa da promoção. Agora eu estou tentando aprender a comprar lá naqueles negócios, sabe, do Mercado Livre. Olha, gente. Doideira, né? Eu fiquei louca lá. Eu queria comprar uma bolsa e eu fiquei 3 dias rodando para escolher a bolsa, porque eu queria uma de cada cor. Eu fiquei louca lá, entendeu? Então, queridos, o dinheiro não é o problema. Na verdade, ele é a solução. Mas o amor, o apego ao dinheiro é um problema. Vamos ao último versículo. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Olha como vocês sabem. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Está escrito. Está escrito. Provérbios 29:1, por favor. Quem achou? O que está acontecendo? Vocês estão com medo de ler? Insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Tem uma outra versão que é da JFA. Tem como mudar a versão aí? Eu gosto dessa. João Ferreira de Almeida. Alguém tem João Ferreira de Almeida aí? Tem a CF e a EC. Não. E aí, Oi? leia aí, a gente vê se acha alguma parecida aqui. O texto vai dizer que quem é repreendido. Vai parar aí não? O outro, volta. Pode deixar aí mesmo. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado. Eu gosto dessa versão. Porque há diferença em ser quebrantado e ser quebrado. Então, ler Bíblia não é simplesmente você pegar e ler. Quando eu vou ler Bíblia, eu pego algumas versões, porque o nosso vocabulário, o português, ele não contribui muito para o nosso enriquecimento. Porque se você pega algumas versões da Bíblia, como isso que eu vou apresentar a vocês agora, você vê diferença. E eu gosto sempre de ir no original. Eu tenho um dicionário bíblico, então eu vou no original para poder entender melhor. Porque com as versões foi de acordo com o entendimento
de quem estava colocando aqui na língua portuguesa. Por isso tem várias versões. E eu gosto dessa porque ela fala que vai ser quebrantado. E o que é ser quebrantado? É aquele que fica fraco, sem forças, é uma pessoa quebrantada. Mas e a pessoa quebrada? É a pessoa despedaçada. E a Bíblia está falando que quem endurece a cerviz, quem não se permite ser trabalhado pelas verdades do Senhor e fica se enrijecendo diante das verdades, essa pessoa vai ser quebrantada, ou seja, vai perder as forças, porque está lutando contra as verdades de Deus. Lutar contra as verdades de Deus te enfraquece, e é bem certo que te machuca também, mas não é a proposta de Deus que a gente venha pela dor. Cristo já sofreu uma dor, uma grande dor, para que nós pudéssemos vir realmente pelo amor, porque a proposta do Evangelho é amor, porque Deus é amor. Então eu não gosto quando as pessoas entendem que tem que o outro se dar muito mal, se lascar todinho, para poder entender sobre o amor de Deus. A gente demonstra amor não é com tapa não, gente. A gente demonstra amor é com carinho. Mas às vezes tem que dar uns tapas, meu filho. Às vezes a gente tem que dar uns beliscão, uns tapão. Mas o fato é que isso não é o tempo todo, é? Você educa seu filho o tempo todo batendo? Não. A maior parte do tempo é demonstrando amor, é demonstrando carinho, é demonstrando respeito. Então veja como a gente tem tantas questões que nos foram implantadas e que a gente acolhe por uma preguiça lascada de se debruçar nas verdades da palavra e de entender essas verdades. É ou não é? É ou não é? Eu tenho certeza, queridos, que se você se debruçar na palavra, ninguém te enrola mais. Ninguém vai te engrupir nunca mais. E você vai começar a ver Deus em cada situação de sua vida. Vamos lá no texto de João, capítulo 5, versículo 39, na versão ACF, se tiver aí. Vai dizer assim, ó: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que fazer com as escrituras? Examinar. Alguém já foi ao médico aqui? Sim ou não? Se não foi, gente, eu dou um tapa agora. Porque tá tudo velho aqui na minha frente, não vem com gracinha. Tá velho, jovem. E aí, se falar que não foi no médico, tá precisando apanhar. Mas o fato é que todo mundo aqui já foi algum dia no médico. E aí, quando você vai no médico, e o médico simplesmente olha para você e pergunta, tudo bem, já dá vontade de você dar uma resposta. Se tivesse tudo bem, você não ia estar lá. Só para começar a história. Mas depois, ele pergunta o que você está sentindo. E simplesmente passa um remédio. Você gostou dessa consulta? Não. Por quê? Porque não examinou. Ele vai te passar um remédio, talvez até cure a sua dor naquele momento, mas não vai resolver a raiz do problema, porque ele não foi averiguar a raiz do problema. Então, examinar, se é importante para você, quando vai ao médico e ser examinado, é importante que você examine as escrituras para você não ser ludibriado. Porque tem muita lorota por aí se apresentando como sendo de Deus e muita gente caindo nisso. Eu não me impressiono com revelações que dão nome, data de nascimento ou qualquer situação que de repente você fala, uau, quem disse? Como a pessoa está sabendo? Não me impressiono com nada disso. Eu sei que Deus pode revelar essas coisas com muita tranquilidade, eu sei que pode, já vivi isso, Deus já me revelou coisas ocultas e profundas a respeito da vida das pessoas, e eu sei que o diabo também pode. Por quê? Porque o nosso inimigo estava lá no nosso passado, como está aqui agora nesse momento, assim como Deus, mas Deus já está no futuro, então Deus pode mais ainda, não é? Sim. E eu fico
boba de ver quando as pessoas se impressionam com essas coisas. Eu me impressiono quando eu tenho intimidade com Deus e ouço Deus falar, como hoje o Alexander compartilhou algo bem simples, enquanto a gente estava tomando café na cozinha. Deu um problema na geladeira dele, ele ficou preocupado, ligou para mandar alguém lá resolver a questão, né, comprando outra. E quando ele terminou, vá vendo, quando ele terminou de fechar o negócio, de comprar uma outra geladeira, o que aconteceu, Ale? Escutei uma voz dizer assim, porque a outra descongelou e eu achei que tinha queimado, mas a insulina estava lá dentro. Aí liguei e fechei o negócio de uma outra geladeira, muito melhor do que a minha, mas um preço até que muito bom. E quando eu terminei de fechar o negócio, escutei uma voz dizer assim para mim, vai lá ver o botão de degelo. Eu falei, como assim? Justo agora? Eu falei, tá bom, vou lá ver. Alguém apertou o botão de degelar a outra geladeira. Quer dizer, eu já tinha comprado a nova, aí ficou a outra geladeira lá, mas eu ouvi nitidamente isso depois que fechei o negócio. Aí você fala, por que você não ouviu antes? Porque permitiu a Deus eu ter uma outra melhor. Eu vi dessa maneira. É bom, né? É lógico, claro, mas agora tem duas, são outras. E vamos ler, que lá do lado, uma vez, presta atenção no botão. Nós temos a chance, queridos. Nós temos a chance de ouvir antes, de ouvir durante e de ouvir depois. A questão é que Deus sempre quer falar conosco. Amém? Deus quer tratar conosco. Mas o problema é que a gente se esquece que o grau de intimidade que a gente tem com Deus, ele é desenvolvido por nós. Isso mesmo. E eu tô feliz esse mês. Não sei o que está acontecendo com a minha conta. Eu já gastei pra caramba. E eu não sei o que está acontecendo, ela estava meio que intacta. Eu não sei se não caiu nada aí, na hora que caiu eu vou descobrir. Ai, rapaz do céu. Mas eu estou vendo Deus agir. E sabe, queridos, Deus, Ele sempre vai agir. Nos detalhes de sua vida. A gente não precisa ficar preocupado. Marli sempre tem falado para mim, quando ela me vê feliz por causa de dinheiro, quando ela vê que eu estou contente por causa do meu trabalho, ela fala assim, mas quem diria, não vive. E foi em janeiro? Ou foi em dezembro? Janeiro? Ela disse, em janeiro você estava toda chorosa. Não tinha R$1 para nada. Eu paguei para você viajar. Olha você agora. Nem emprego. Não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tenho carro, não tenho nada, eu estava na beira do rio. Ai, meu Deus do céu. Mas a gente viu Deus agir na viagem, a gente viveu muita coisa lá sem dinheiro mesmo, né? Mas aí, veja só, quando a gente voltou de viagem, o emprego estava pronto para mim. Foi só um período ali de férias para ficar com as minhas amigas e Deus agiu. Sabe, o problema é que a gente não vive o que aprende da palavra. E aí a gente fica tardio em receber e tardio também para falar com as pessoas. Eu gosto desse olhar que Alexander apresentou, de dizer, tudo isso foi para eu ter uma geladeira nova. Mas teriam outras pessoas que estariam lamuriando, porque não precisava de uma outra geladeira. Mas de fato eu acho que precisa. Porque ele recebe a gente lá a cada 15 dias, eu acho que isso vai intensificar. Então é muito mais fácil, né? Se tem outra geladeira. Eu acho que escutei um negócio aí, peraí. Como é que é? Vai intensificar. Ah, Glória! Gostei mais dessa parte. Fala de novo. É minha. Então, o que acontece? Deus está agindo e preparando o ambiente. A gente precisa entender, Deus está preparando o ambiente. Amém, amém. É isso mesmo. E Deus é maravilhoso e perfeito em realizar isso. Amém? Mas vamos lá, eu vou fazer uma brincadeira para a gente poder. Isso tudo é só estou fazendo aqui um alicerce para a gente pensar, para eu entrar na palavra. Ó, que coisa. Mas eu vou fazer uma brincadeira. Eu preciso de 10 pessoas aqui, assim. Misericórdia. Rápido. Vai, levanta, vai. Vamos lá. Vai, vamos, vai. Ela falou que vai mais pra Boituva, vamos de Francisca, vai. Peraí.
Filhinha. Filhinha assim? 1, 2, 3, Vai doar 4. melhor. Vai, Fábio. Você fica aí que você é melhor. 5, 6, 7. Precisa fazer que eu empurrar? Faltam 3. Vai lá. Vai, bora. Ah, Viu? Ela tava triste, eu sabia que você viajou e tava indo embora. Vai, vai, 3 minutos. Você tá quietinha. Chama ele assim, fala bem baixinho. E aí sim vai melhor. Imagina. Vai dar ruim, né? Porque eu falo. Sou surdo. Ixi. Gente, escuta direito, hein? Bem baixinho, pode rodar. Uma palavra nessa Pra mim, ali, porque eu estou ficando todinha. Escuta direito, gente. Então, o Chico já tá vermelho. Aí, lógico. Você vem falar aqui, tá? Não. Eita, vai ter que repetir a mesma coisa que você ouviu. Fala baixo. Peraí, volta aqui. O Wi-Fi tá ruim. Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que não. Você é corajoso e quando vê o rato você corre? Ficou certo? Você é corajoso, você vê o rato, você corre. Era quase isso. Mas na verdade é você é corajoso. Mas se aparecer um rato aqui, Não chegou assim pra você treme. Nossa. Olha, você Não, gente, tem quem que vive errado a brincadeira. Cadê? Mas você fala a versão. Foi a versão. Versão Alexander de... Eu gosto de pessoas inteligentes. Eu gosto de... É o português que mudou. quem você falou? Pronto, vai brigar agora. Mas meu rato sai correndo, então. Saiu lá também. Pra mim chegou essa Mas o que versão eu aí. quero com isso? Qual que é a minha intenção com isso? É mostrar pra vocês como as versões mudam, né? Quem conta um conto, muito bom. Conforme a interpretação de cada um, a coisa vai mudando. E aí, queridos, isso é com relação à palavra também. Como nós vimos, tem muita coisa que é dita que não é o que está registrado na palavra de Deus. E tem muita coisa que é dita sobre nós que não é a verdade de Deus sobre as nossas vidas. E nós nos permitimos ficar abalados muitas vezes com o que as pessoas estão falando. Ei, acorda! Essa semana ainda eu disse a uma pessoa, alguém chegou e levou uma informação. Eu falei, você não pode esquecer que o diabo é o pai da mentira. Pelo amor de Deus, acorda, veja quem é que estava falando com você. Veja o que foi falado. Isso contribuiu? Isso te ajudou? Te levantou? Não, então não é de Deus. Porque aquilo que vem de Deus, queridos, traz paz para o nosso coração. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está se deprimindo, se menosprezando por conta do que estão falando. Deixa eu te dizer mais uma vez, conheça quem é você em Deus. Amém. E conheça quem é Deus para você. E essas coisas não vão te atingir. Agora, quando a gente faz um exercício desse, a gente percebe o quanto as coisas podem chegar deturpadas em nós. Porque as pessoas acrescentam, as pessoas diminuem e as pessoas enfeitam as coisas com outras palavras. Eu nem falei que ia correr, só falei que ia tremer. Mas lá no princípio foi assim. Deus disse a Eva que ela não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não podia Comer. Mas quando a serpente estava lá num diálogo profundo, amiga, falando com ela, o que foi que ela disse para a serpente? Eu não posso tocar. Quem disse que não podia tocar? Podia tocar, podia cheirar, até lamber se quisesse, mas não podia comer. Então a gente precisa se apegar sim
com aquilo que está escrito. E a gente precisa examinar, sim, as escrituras. E a gente precisa olhar pelo menos 3 versões de um versículo bíblico para testificar se aquele sentido que está sendo apresentado a nós é de fato o que Deus está querendo falar. E eu vou além ainda, nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele quem revela a verdade da palavra para nós. Então as pessoas querem ler Bíblia assim. É que eu vou fazer. Fica aí. Deus Pai, fala comigo. Aqui, Senhor, esta noite ainda estarás comigo no paraíso. Fecha que não era Deus falando. Irmãos, a gente precisa ter uma vida com Deus. Sabe, por muitos anos eu ouvi muita coisa ao meu respeito. Por muitos anos eu ouvi muitas pessoas quererem me acachapar num perfil que não é o meu. Eu sei quem eu sou. Ah, isso me afligiu. Ou se me afligiu, muitas vezes. Mas hoje, até fico triste que eu não sou de ferro. Então tem vezes que fico triste. Mas eu fico triste bem rápido assim. Depois eu já logo lembro. Opa, peraí. Que palhaçada é essa? Eu sou aquela mulher que chega chegando, que vem para resolver o problema. Aqui ninguém esbarra não para me afundar. Vá se afundar em outro lugar. Aqui não, se quiser grudar é para crescer, é para avançar. Amém. Pelo amor de Deus, gente. E vocês são assim também, poderosos em Deus. Brinquei com meu filho ontem. Ele foi conhecer uma menina, vocês viram? Quem não viu? Quem não viu? Me acordou. Quem não viu? Povo fofoqueiro. Pastora, o Samirzinho chegou na cozinha de manhã. Mamãe! Eu falei, aconteceu alguma coisa muito grave. Olha o Samirzinho aqui. Eu falei, tá vendo, meu filho? Você dormiu e levou. Mas eu tava falando, ele voltou, né? Ele foi conhecer uma moça. Eu fui num culto. E Ceci e Karen estavam comigo nesse culto. E era um culto pequeno, entre poucas pessoas. E ali tinha uma moça cantando. Eu nunca tinha visto nem mais gorda, nem mais magra. E ela estava cantando, eu falei, rapaz, menina bonitinha. Samuel tinha que estar aqui, gente. E eu gostei da menina. E olha que pra eu gostar. Samuel. Eu gostei da menina. Eu gostei da menina. Aí eu cheguei e, enfim, Deus me mostrou algumas coisas sobre a vida dela. E eu não sei dizer porquê, no meio da minha fala, eu solto uma dessas. Se você for minha nora, isso é para você mesmo. Porque Deus tem essa promessa na vida do meu filho. E a menina amou essa frase. Pegou com força. Percebeu? Agarrou. A mãe dela também. E aí quando foi ontem, ele finalmente foi conhecer a moça, porque estavam já se conversando, e foi conhecer ela. Aí ele voltou e falou, mãe, nem eu ia saber escolher tão bem. Mãe é mãe. Rapaz do céu, eu sou profeta. Aí eu falei para ele, mas meu filho, você vê que coisa, eu sei escolher para todo mundo, inclusive para mim. Aí ele já fechou a cara, olha lá, ele fecha a cara. Maurício, olha lá a padaria do Maurício. Queridos, Deus, Ele pode sim mostrar as coisas. Se Samuel vai desenrolar com essa menina aí, eu não sei não. Isso pertence a Deus. Mas que Deus pode sim mostrar essas coisas? Sim, pode. E Deus pode mostrar muito mais. Amém? Amém. Então a gente só erra porque falta conhecimento. Por que foi que eu identifiquei que a menina servia para o meu filho? Porque conheço meu filho. Porque conheço, sei do que ele gosta e sei do que vai acrescentar nessa caminhada da vida dele de fé. Estou muito contente com você, meu filho. Não por isso, né? Mas por outras coisas. O menino está indo bem, graças a Deus. Mas vão comigo lá em Mateus, capítulo 17. Hoje vocês estão rindo à toa. O que está acontecendo? Pegamos o do Samuel. Tem palavra. Diz que o amor deixa com boa pele. Olha. Tá soltando aqui uma arte de felicidade. Ele só fez a barba, gente.
sem barba, meu irmão. Mateus capítulo 17, versículo 20. Aqui é uma situação onde chega um homem com um menino endemoniado e ele vai pedir ajuda lá de Jesus, porque na verdade ele já tinha tentado pedir ajuda dos discípulos e os discípulos não conseguiram fazer nada por ele. E aí Jesus chega na cena e ele expulsa o demônio do menino, o menino fica liberto e depois os discípulos vão ter uma conversa com Jesus. E aí eles perguntam para Jesus por que, no versículo 19, porque nós não conseguimos expulsá-lo. E no versículo 20 Jesus responde, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tipo ou como um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então Jesus está falando aqui, ó, tem que ter fé, mas tem que ter jejum, tem que ter oração, é um conjunto. Você tem que estar vivendo uma vida comigo, com Deus, para a coisa acontecer. Mas o texto enfatiza muito a questão da fé. Só que em algumas versões diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Para Deus, pouco importa tamanho. Deus não tem problema com o tamanho, nem o seu tamanho, nem o tamanho de sua fé. Amém? Porque fé dá para medir? Não. Você pode medir? Ah, olha, eu tenho uma fé de tal tamanho. Eu não consigo saber qual o tamanho da minha fé. Tem gente que chega para pedir oração para o pastor Paulo e fala, ai, ora aqui por mim, que a sua fé, como é que sabe? Rapaz, se tivesse a fé assim, então, tava legalzão. Não dá para medir fé, gente, não tem régua para medir fé. Mas o que Jesus estava dizendo não era sobre o tamanho, mas era sobre a qualidade dessa fé. E aí ele compara com o tamanho do grão de mostarda. Eu trouxe num culto uma vez o grão de mostarda e apresentei para vocês. Quem nunca viu, é mais ou menos, é um pouquinho maior que a cabecinha do alfinete. Entendeu? Um pouquinho, sabe o alfinetinho que tem aquela bolinha assim na ponta? Daquele tamanho ali, mais ou menos. Então Jesus não estava querendo tratar sobre o tamanho. Mas por que ele usa essa questão do grão de mostarda? Porque, queridos, se a gente planta uma semente de mostarda, ela se torna uma árvore. Você sabe de que tamanho? Quem entende dessas coisas é Lucas. Que tamanho que torna a árvore, você sabe? 2 metros. É uma sementinha. Mas se torna uma árvore de 2 metros. Então veja, está falando da qualidade, do que vai acontecer. Está falando de desenvolvimento. Então, se você tem uma fé que cresce, Jesus está dizendo isso. Se você tem uma fé do tipo que cresce, que se desenvolve, você vai viver o extraordinário. Então, estamos falando de qualidade. Porque o tamanho pode se desenvolver. Porque o resultado de uma semente, você vê depois que você planta. No que ela se transforma. E a minha pergunta é, aonde você tem plantado a sua fé, o que tem acontecido? Quando você empenha a fé a respeito de um assunto, a respeito de uma situação, o que é que tem acontecido? Está desenvolvendo? Você está vendo uma árvore crescendo? Você está percebendo em você o desenvolver, o fortalecimento dessa fé? Porque, queridos, quando a gente age em fé, pelo amor de Deus, sai da frente. Quando a gente põe a fé para funcionar, é extraordinário. Vai comigo lá, então, porque a gente vai entender um pouco hoje. Por que a gente precisa ter fé? Por que vocês falam tanto de fé? Por que precisa ter fé? Porque, como diz o nosso amigo lá, andar com fé eu vou. Que a fé não costuma falhar. Ele fala falhar. E ele tem razão. Se você tiver fé do tipo de um grão de mostarda, você vai ver o desenvolver dessa fé poderosamente em sua vida. Hebreus capítulo 11,
Hebreus capítulo 11, versículo 29. Olha o que diz. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Tem mais alguma coisa para dizer? O próprio texto está falando isso. Queridos, pela fé, aquilo que parece fraqueza, aquilo que parece impossibilidade, se torna na nossa maior força. Se torna a vivência do maior milagre. Pela fé, a gente consegue viver o extraordinário. Amém? Amém. Então, a fé... vou dizer o que Billy Graham disse. Ele disse que o diabo ama cristão medroso. Billy Graham falou que o diabo ama cristão medroso. Por quê? Porque a fé torna a gente inabalável. A fé torna a gente corajoso. Agora, o que o diabo faz? Ele quer prender a gente no medo. Ele quer prender a gente na insegurança. Ele quer prender por quê? Porque a gente se sentindo fraco, a gente não dá um passo. Quem já foi em academia sabe, né? Outro dia eu vi uma menina fazendo um exercício lá. Eu já fiquei cansada só de ver. Eu falei, que bonito, moça. Admirei. Aí o instrutor lá mandou eu ir no mesmo aparelho. Eu falei, não, calma. O que é isso aí? Perturbação. A Lara está com perturbação? Manda ela vir aqui que eu vou orar com ela. Eu olhei, porque era um exercício de perna, né? E a moça pôs tanto quilo lá, tanto negócio, entendeu? E ela tremia a perna na hora disso. Eu falei, gente, isso vai vir com tudo pra cima dela. E o homem lá, vamos, força, e não sei o quê. Eu falei, rapaz do céu, ele mandou eu deitar lá. Vem, agora é você. Eu falei, não vou não. Falei, não, você não vai fazer isso comigo não. Ele falou, não, pra você não vou colocar peso. Eu falei, não vou colocar peso. Aí fui. Mas eu já estava tremendo. Só de ver o aparelho eu já estava tremendo. Eu tenho mais força nas pernas do que nos braços, isso já constatei. Mas, rapaz, qual que é o trabalho do diabo? É justamente esse. Fazer a gente olhar para as coisas e temer. Só que o fato é que um dia eu vou sem peso, no outro dia põe um pezinho. Aí eu consigo. Aí vai indo. Quando você vê, você está igual aquela moça lá. Eu creio. Com vários pesos, podendo fazer o exercício sem medo. Então, o trabalho do diabo é nos amedrontar o tempo todo. Nos desencorajar o tempo todo. Enquanto Deus, por meio da fé, quer nos fortalecer. Então, a gente sabe que a gente precisa de fé, porque sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que está em Hebreus 11:6. E sem fé é impossível andar na altura daquilo que Deus designou para nós. Não dá para chegar na altura do que Deus tem para a gente sem fé. Eu não viveria nada do que já vivi se não fosse a fé. Pastor Paulo não viveria nada do que já viveu se não fosse a fé. Pastora Ceci não viveria nada, que gostoso falar isso. Pastora Ceci não viveria nada do que já viveu se não fosse a fé. Pela fé, nós temos visto coisas extraordinárias acontecendo. Tenho certeza que tem sido assim na sua vida também. Quando você empenha a fé em algum assunto, você vê o resultado. Amém. É certo que por seus esforços você pode conseguir muita coisa. Não estou negando isso não. Mas, por que a gente precisa ter fé? Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Porque para viver além do que as pessoas vivem no natural, tem que ter fé. A gente estava no culto quarta, né? E foi lá. Um casal que eu conheci em Peró. Em algum momento dessa vida, que a gente nem soube fazer a conta, mas o homem disse 10 anos. 10 anos, 8 a 10 anos. Olha, eu não sei se eu fico bem ou se eu fico mal com essa informação. Mas enfim, a Sâmia tem 9.
Eu acho que realmente não tinha sangue, não sei. Sei lá. Eu sei que o homem, eu fui na casa dele orar e ele estava para amputar a perna. Isso é o que eu lembro. E quando foi quarta-feira, esse homem estava lá no culto, com a esposa, com a filha. As duas pernas. Com as duas pernas. Mais importante, né? Com as duas pernas. Isso é importante. E aí a gente estava fazendo as considerações finais para finalizar o culto. E ele se manifestou lá, resolveu se manifestar e falou assim: eu vim aqui por causa dela. Falei, pronto, agora eu vou apanhar, nem sei porquê. Né? Ele falou assim, eu vim porque eu gosto dela. Gosto dela. Coitado, moço. Cadê Samuel? Uma hora dessa. Não foi, quarta. O homem disse que gostava de mim, aí ele foi contar por quê. Ele disse isso, que ele estava para amputar as pernas lá, enfim, eu fui lá orar na casa dele, Deus agiu poderosamente, ele estava com as duas pernas, e falou que chegou a vir na rua aqui da igreja, ele mora em Peró, e ele chegou a vir na rua da igreja, não achou a igreja e parou ali na Batista. Eu falei, não, moço, era só descer mais um pouquinho, desce até o fim, chegou no fim lá, nós estamos lá. Mas o que eu quero dizer? Pela fé é que a gente vive essas coisas. Você acha que eu ia me deslocar de Serquilho a Iperó para orar por alguém se não fosse fé me movendo? Porque não temos nada, queridos, que possa mover o sobrenatural se não for a fé. Eu oro, creio e recebo. Deus vai agindo assim, esse é o processo. Então a minha pergunta é, o que você está precisando? Será que não é só desenvolver sua fé? Você fica achando que precisa de um monte de outras coisas e na verdade você só precisa desenvolver sua fé. E todos os dias Deus te dá essa oportunidade de vivenciar essas experiências poderosas na fé, mas muito mais do que experiências, Deus quer te fazer viver o sobrenatural. Para de um degrau de glória a outro degrau de glória você conseguir avançar. E como é que a gente tem fé? Como é que funciona esse negócio? Já que você tem tanta fé, aí como é que funciona? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, vamos comigo lá em 2 Pedro. Vai lá, vai. Cada um abre aí no texto para ajudar a colaborar para a gente sair cedo daqui, hein? 2 Pedro 1:1, Judas 3, Romanos 12:3. 2 Pedro 1:1. Judas 3 e Romanos 12:3. Quem pode ler aí? 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Perdão. Perdão, por quê, filho? É isso mesmo. Falei meu. Era a versão. Tá bom, vou ler então de novo para te ajudar, vai. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. O que ele está dizendo? Que a fé é recebida. Quando você recebe Jesus, você recebe fé. Há uma ativação de fé dentro de você. Outrora você confiava na força do teu braço, confiava só nos teus próprios conhecimentos e entendimentos. Quando você recebe Jesus e o Espírito Santo vem para a sua vida, ativa a fé. Essa fé que acessa o extraordinário, o sobrenatural. Então, Pedro está dizendo aqui, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, vocês receberam junto conosco uma fé igualmente valiosa. E às vezes a gente fica parado olhando para a vida dos apóstolos, para a caminhada deles e achando, uau você, né, meu filho? Que pode movimentar-se por fé, porque você recebeu a mesma fé valiosa que eles receberam, é o que o texto está dizendo. Judas 3. Mas pastor, salva o povo.
Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que foi entregue, confiada. Então, a fé, ela vem para nós, ela é ativada em nós. Último texto, Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas o contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Olha lá. Deus deu uma medida de fé para todos nós. Amém. Nós recebemos pela graça, foi confiada aos santos. Então, é dessa forma que a fé vem, mas para manter tem que ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós precisamos deter aquilo que Deus já nos deu e desenvolver aquilo que Deus já nos deu. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pronto. Então, você já conseguiu entender por que precisa de fé? Já conseguiu entender como fé vem e como ela pode ser desenvolvida, sim ou não? Sim. E aí eu pergunto, quando que a gente consegue saber se a nossa fé já está madura? Porque já que não dá para medir, dá para perceber se a gente tem uma fé madura, bem embasada e realmente desenvolvida pela palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé, demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Quando que a gente percebe que a fé está madura? Quando o chicote está estralando e a gente está suportando. Sabe, queridos, é sempre mais fácil fugir. É sempre mais fácil desistir. Mas quem tem fé enfrenta. Amém. As perseguições, as tribulações. Observe a Bíblia. Davi não fugiu de Golias, ele enfrentou Golias. Daniel não fugiu da cova, ele entrou na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não fugiram da fornalha, entraram nela. Então fé faz você enfrentar para avançar, para ir adiante, e não ficar que nem um bicho amedrontado, correndo sempre para trás, dando um passo para frente e 3 para trás. A gente precisa da fé para enfrentar essas situações. Ei, a tribulação e a perseguição não é algo que só acontece com alguns. Mas a Bíblia vai dizer que estão todos os santos sofrendo das mesmas situações, espalhados pelo mundo. Se você serve a Deus, se você faz as coisas conforme as orientações de Deus, chicote estrala. E se você não fizer, chicote estrala também. Não tem para onde correr. Agora só suporta quem tem fé. Então, quando a gente suporta, a gente demonstra uma fé madura. Mas vocês vão convir comigo que a gente tem visto muita gente desistindo. Que a gente tem visto muita gente voltando muitos passos atrás. Por causa da pressão. Sim ou não? Sim. Mas a pressão, queridos, ela não vem para nos fazer desistir. Toda a prova que se apresenta a nós é para justamente a gente avançar. Samuel está tentando aí várias faculdades. E em todas elas ele teve que fazer uma prova. E aí eu gostei de uma frase que ele ouviu essa semana, que ele se autoprovou quando ele passou por esses vestibulares todos, por essas provas todas. O menino realmente conseguiu boa colocação nas melhores faculdades. Nas melhores faculdades, ele conseguiu excelente colocação. No Mackenzie, por exemplo, ele ficou em 11º lugar. Você sabe o que é isso?
Rapaz, é uma faculdade muito disputada. Você ficar no 11º lugar, na que ele está cursando agora, ele ficou em primeiro lugar. Gente, pelo amor de Deus, a gente presta concurso aqui para conseguir um cargo público e muitas vezes não consegue uma boa colocação. E é um número bem reduzido até de pessoas em relação a esses vestibulares, que vão pessoas de fora, enfim, porque querem estudar, e pessoas que têm dinheiro. Agora, isso não é só um esforço dele, mas o fato é que para conseguir saber sobre isso, ele precisou passar pelas provas. Então, as provas já vencidas demonstram que ele está maduro no conhecimento. Ele reteve bem aquilo que ele aprendeu na sua vida acadêmica. Na fé não é diferente. As provas vão vir. E você vai ter que apresentar o quanto você reteve das informações da palavra de Deus. Percebe? Não para, é incessante. Todos os dias vão se apresentar circunstâncias. Amados, eu estou todo dia tentando melhorar um pouco, viu? Tá difícil, mas eu tô caminhando. Eu não desisto de mim. E vocês não devem desistir de vocês. Porque esse avanço, esse desenvolvimento, ele vai fazer a gente chegar em lugares mais altos. Por muitas vezes a gente se acha esquecido, se acha abandonado. E Deus vai lá e manifesta seu amor, manifesta sua graça através da vida de alguém que você nem está mais lembrando. Quantas vezes isso me acontece? De gente que eu nem estou lembrando, mandar uma mensagem. Tem dia que eu penso que eu vou morrer. Porque é tanta gente mandando mensagem que me ama, que lembrou de mim, que pensou naquilo que Deus fez através da minha vida. Eu falo, gente, o que é isso? Jesus misericordioso. O que está acontecendo? Mas isso é um cuidado de Deus para dizer para nós, ei, sua fé alcançou pessoas. A sua fé já transbordou ao ponto de alcançar pessoas. Presta atenção, você já está maduro nessa caminhada. Tem coisas ainda para alcançar? Sim, tem. Mas você não pode mais agir como um bebê. Porque já está maduro na caminhada. Você já experimentou para você e você já alcançou os outros. Vamos que tem mais gente para alcançar. Você compreende que quando você entra nessa caminhada de fé, rapaz, não dá mais para retroceder. Não dá para voltar atrás, porque você não vai aceitar viver uma vida mediana, sendo que você pode viver o extraordinário. Sendo que você pode viver o sobrenatural. Sendo que você pode ver dinheiro chegando. Fazendo menos. Tendo menos esforço. É certo que tem coisas que a gente tem que se esforçar sim. Mas eu vejo Deus mimando pessoas o tempo todo. O Djalma contou uma boa. Acho que foi quinta-feira. Ele precisava entregar a casa lá. E Djalma, ele não está aqui, né? Então, não vamos postar esse aí para ele não ver depois. Mas o Djalma, por muitas vezes, ele tem uma dificuldade de manifestar a fé que professa. E aí ele tinha que entregar a casa que fazia 10 anos, 17 anos. Mas quando ele entrou na casa, ela estava nova, estava em ordem. Agora passaram 17 anos, né? Você já pode pensar em você, né? 17 anos atrás, oh, que graça. Rapaz, eu vejo umas fotos da igreja, meu Deus! Cada gente com a pele linda, esticadinha, entendeu? Aquela barriga de tanquinho que agora... Com cabelo? Com cabelo? Não tinha nunca. Mas enfim... Mas enfim... Olha, mudam as coisas. 17 anos passam e mudam as coisas. Muda ou não muda? Muda. A casa então deteriorou. E Djalma queria entregar a casa, mas ele estava receoso a respeito do que iriam dizer do estado da casa. E foi entregar receoso. Olha, pô, Deus fazendo tanta coisa, Deus dando uma casa nova, Deus mandando móveis, e não sei, olha como que é o negócio. E aí ele foi e entregou cheio de dedos. E a pessoa disse o que, Ceci? Que recebeu a chave? E nem foi ver a casa. Nem foi ver a casa. Falou o quê? Finish. Tá tudo certo. Dentro. Nem foi ver a casa. Você tá vendo? A gente sofre por antecipação. Eu queria te dar uma dica para você que é da fé. Pare de sofrer por antecedência.
Deixa as coisas acontecer para você ter sua fé ativada. Quando você vê o negócio, sabe, estralando, é uma boa oportunidade para você dizer: Deus, sou eu de novo. Sou eu aqui, entendeu? Ajuda eu, Jesus. Eu estou aqui, o Senhor está aí, ajuda eu. Toda oportunidade, queridos, é uma oportunidade para você viver milagre. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Pare de ser um bicho amedrontado. Você já viveu coisas extraordinárias com Deus. Você é poderoso em Deus. Você é poderosa em Deus. Então pare de se amedrontar com aquilo que o inimigo quer aumentar diante dos teus olhos. Ei, Deus te chamou para viver algo acima das circunstâncias. A pressão tem que destravar a sua vida e não travar. Cada circunstância adversa precisa te levar a um patamar mais alto. Se isso não está acontecendo, algo está errado. Você tem que ser melhor todos os dias. Você tem que acordar com o desejo de ser melhor todos os dias. Sabe, não é fácil você ter conquistas. Eu celebro por cada uma delas. Pelas pequenas e pelas grandiosas, eu celebro por todas. Eu fico sempre muito feliz por tudo que Deus faz. Eu falo: rapaz, Deus é surpreendente. E eu fui sexta-feira fazer um procedimento num lugar e tinha 2 pessoas que iam pegar carona comigo para vir embora. E quando eu cheguei, o carro já estava lá fora e tal, e eles gritaram, eles estavam do outro lado da rua, e lá no serviço chamam eu de mãe, porque todo mundo é mais novo, né? Tudo bem. Não tem problema. E aí me chamam de mãe, aí eles gritaram: mãe, vem cá. Hoje a gente quer pagar um suco para você. Agora. Falei: rapaz, tá legal esse negócio. E aí eu fui, atravessei, e eu estava com uma fome como a que eu estou agora nesse momento, inclusive. É verdade. E eles chamaram, e aí eu sentei: que suco você quer? Pode pedir o que você quiser. Quer um suco, quer um café? O que você quiser. Aí eu dei risada, eu falei: não, só um suco tá legal, né? Eu falei: mas acho que eu vou pedir uma porção, mas pode deixar, eu pago. Não, hoje você não paga nada. Hoje você não paga nada. Hoje a gente vai pagar para você. Sabe, queridos, eu celebro por essas coisas. Porque eles não estavam fazendo isso para mim por eu ser uma pessoa legal. Eles estavam fazendo isso para mim porque eles reconheceram Deus na minha vida, porque nos momentos mais difíceis eles viram o que Deus fez através da minha vida. A minha sala é quase um confessionário. Se eu quero fazer alguma coisa, eu preciso trancar a sala, porque todos os dias eles vão lá para contar o que aconteceu. E dá para você orar por mim? Você pode orar por mim? Então, queridos, Deus, Ele vai te colocando em situações que você vai ver. Você fala: rapaz, esse reconhecimento está chegando para mim, não é para mim. É por causa do poder de Deus que age em mim. Você tem notícias do Isaías? Não, eu transferi, não consegui falar não. Nós estamos orando por um mocinho chamado Isaías. Você, quando for orar, lembre dele. Já oramos aqui na igreja e eu vou pedir que vocês continuem orando. Um rapaz, queridos, o diabo não está brincando não. 16 anos, normal. Era normal, de repente deu um surto e o menino só grita de pavor. Vocês acham que isso está tranquilo? Não, isso é o inimigo se manifestando, querendo destruir as pessoas. E eu pergunto: o que você tem feito? Quantas vidas você tem alcançado? Para que tem servido sua vida de fé, sua confissão e profissão de fé? Para que tem servido? Você tem falado para as pessoas do que você já viveu e do que você pode viver? Ou você só se envolve no clima das reclamações e das pressões? Ei, a gente já viu Deus fazer muita coisa. A Alexandre falou isso lá quarta-feira ministrando. Nós já vimos Deus fazer muita coisa. Ele ministrou baseado no texto de Ezequiel, aonde havia ali um vale de ossos secos, e Deus ali vai indicando a Ezequiel o que fazer, e se levanta dali um grande exército. Eu pergunto: você está olhando e está vendo o que na sua frente? Essa situação da sua vida, essa situação da sua família, essa situação sua, o que você está vendo? Um monte de ossos secos. Não importa, você pode dizer e ver um exército se levantar. Carne se fazendo e um espírito vindo e manifestando vida. Não importa qual é a situação. Deus é poderoso. Rose, não desista de coisas
lá atrás. Amém. Porque você pode dar uma ordem e ver as coisas vindo a você. Deus pode realizar o impossível. E sim, Ele pode tocar no coração de outra pessoa por causa da sua oração. Ele pode fazer com que as coisas se ajustem. Ah, mas eu já tentei. Você tentou na sua força, no seu entendimento. Você pode ir agora por fé, porque você é uma mulher de fé. Amém. Então você pode acessar essa situação pela fé e ver Deus mudando, ver Deus transformando. E as bocas que outrora diziam algo de você, não é mais a sua verdade é outra. E eles vão louvar e bendizer o nome do Senhor por causa de quem você é agora. Amém. Não desista, não desista dessa história, não desista dessa pessoa. Em frente. A gente não foi feito para retroceder, queridos. A gente não foi feito para retroceder. Retrocesso não faz parte do nosso vocabulário. Se for para você retroceder, que seja só 2 passos para trás, para você se impulsionar à frente. Amém. Há momentos na vida que nós realmente precisamos dar alguns passos para trás. Mas é para pegar impulso para ir adiante. Não é para retroceder, para ir para o fim do túnel de novo. Deus já te tirou de lá. Aleluia. Deus já te tirou de lá. Então avance naquilo que Deus tem com você. Amém? Amém. Então a sua fé se demonstra madura quando você suporta as perseguições e as tribulações. Tem alguém aqui passando por tribulação? Não. Ou não? Todos nós, em alguma área da vida, está passando por dificuldade. E se você está firme hoje aqui, uau, louvado seja Deus, vai ganhar uma estrelinha, tia Ceci? Fábio quer 2. Ter fé não nos isenta, queridos, de passar por problemas. Mas Ele faz a gente passar por eles com uma melhor perspectiva. Vou repetir. Ter fé não isenta você e eu de passarmos por problemas, de termos problemas. Mas nos faz passar pelos problemas com uma outra perspectiva. Se você está sem perspectiva, você está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Porque Deus está querendo ativar alguma coisa em você. Não dá para você ficar celebrando só o que você ouve. Você precisa celebrar pelo que você ouviu, coloque em prática e vê resultado. Ah, uhul, peguei, essa palavra é para mim. Deus está agindo, oh glória. Tá, mas e depois que sair daqui? Depois que você sair daqui, o bichão está lá fora. Com os dentão para fora, que é as coisas assim horrível. E você vai fazer o que a respeito disso? Tem uma outra frase de Billy Graham que eu gostei e eu anotei. A coragem é contagiosa. Quando um homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Precisa de um valente. Billy Graham estava dizendo isso, precisa de um valente. Porque coragem é contagioso. Assim como outras coisas são contagiosas, coragem é contagioso também. Você sabe por que você está aqui? Não foi um homem valente, não. Foi uma mulher valente que se levantou para dizer: coragem aí, gente. Bora. Vamos. Vamos para cima. Ei, se não chegou o fim, não é o fim, né, mano? Não chegou o fim, não é o fim. Então tem muita coisa para viver. Quem você está disposto a contagiar? Ou como você tem contagiado as pessoas? Então, porque tem gente, vou falar. Tem gente que, pelo amor de Jesus. Outro dia eu cheguei no serviço, eu estava contente. Mas eu estava feliz demais. E eu cheguei rindo. Mas tão feliz. Quando eu pus o pé na cozinha, uma moça falou: olha só. Eu quero fazer uma reclamação. Eu só parei. Aí ela reclamou. Vê se acabou. Não estraga meu dia. Não estraga meu dia. Já pôs seu lixo para fora? Não estraga meu dia. E saiu. Tem gente que tem um prazer de estragar o dia da gente. Mas o meu, falei para ela, não, toda vez que ela vai reclamar, eu falo para ela: para de reclamar. Não estraga meu dia. Vive aí sua reclamação sozinha, pelo amor de Deus. Agora ela não reclama mais. Agora, eu cheguei outro dia, foi até engraçado.
engraçado. Eu tava com os meninos, né? 2 lá que a gente dá carona, no carro, e a gente foi cantando no carro, né, Samuel? 4 doidos dentro do carro, e a gente cantando e dançando, e filma aí, olha a felicidade que a gente vai trabalhar. E cheguei no serviço gritando, né? Olá, equipe maravilhosa! É hoje as melhores vendas e não sei do que. Quando eu olho assim para a cozinha, tá o chefe assim. Tá contente hoje, hein? Vendeu, não vendeu nada, meu filho. Tô contente que eu sou contente. E tinha um funcionário novo chegando. Um funcionário novo assim. Eu falei, aqui é assim, tá bom? A gente contagia. Eu estou dizendo isso para justamente você entender. É contagiante quando tem alguém com uma vibe boa, mas é contagiante também quando tem alguém com uma vibe ruim. Agora a Bíblia vai dizer que maior é o que está em nós do que o que habita. Quem tem que contagiar quem aí, meu povo? Você está se permitindo ser contagiado ou você está contagiando? O segredo é você se posicionar, é só isso. Você quer mudar e mudar não vai resolver. Porque se você já se contagiou com coisa ruim, agora você precisa remover essas ruindades aí para viver o melhor de Deus. Então, queridos, quero finalizar dizendo que a fé não está baseada no que nós estamos dispostos ou somos capazes de fazer, mas no quanto cremos e buscamos e confiamos naquele que de fato pode e faz por nós. Sua fé não pode estar baseada em você. Sua fé precisa estar baseada no Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 5, para finalizar. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome